Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, continuando aqui com os nossos dividendos, né? Então, nós vimos que o dividendo ele vai passar por 3 estágios, né? Ele pode passar, na verdade, deixa eu me corrigir aqui, não é que ele vai passar, porque vai depender se ele é um dividendo obrigatório ou se ele é um dividendo facultativo, né? Então vamos falar aqui do dividendo obrigatório? Coloca aí na nossa tela, por favor, para a gente fazer um rascunho. Olha só, antes de falar desse dividendo intermediário. Então, eu vou falar aqui do dividendo obrigatório, ou seja, do DIMO, né? Dividendo mínimo obrigatório. Então, esse dividendo, ele vai ter as seguintes etapas, né? Olha lá, vamos fazer esse traço melhor, né? Então, nós temos aqui a conta lucros acumulados, então vamos supor que teve 1 milhão de lucros. Então, tem aqui a conta lucros acumulados, né? E houve uma destinação de dividendos de 400. Então, vai debitar 400 na conta lucros acumulados e já vem direto para cá, né? Na conta dividendos a pagar. Então, aqui já vai ser direto dividendos a pagar. Certo? Então, já vai ocorrer diretamente a distribuição. Ou destinação. Que vai ser débito de lucros acumulados e crédito de dividendos a pagar. Certo? Então, já vai ser direto. Já vai direto do patrimônio líquido para o passivo. E na hora de fazer o pagamento, né? Na hora de fazer o pagamento vai ser débito de dividendos a pagar e crédito de caixa ou bancos, ou disponibilidade, vou colocar aqui bancos. Esse é o pagamento, né? Então, você vê que são 2 lançamentos, né? E qual é a diferença para o caso do dividendo facultativo? No caso do dividendo facultativo, o dividendo facultativo o que vai acontecer com esse dividendo? Esse dividendo, ele vai passar por uma etapa intermediária, né? Que etapa intermediária vai ser essa? Ele vai passar por uma conta de patrimônio líquido, né? Então, eu tenho aqui o mesmo lucro acumulado de 1.000, lucros acumulados, e vai ter aqui uma redução de 400, vamos supor, 400 não, vou colocar 200, né? Lá é que foi 400, ó, aqui 200. Só que ao invés desse valor já subir direto, né, lá para o passivo, ele vem para uma outra conta de patrimônio líquido chamada dividendos propostos. Dividendos propostos, né? Então, essa aqui é a proposta. Certo? E a etapa seguinte é quando ocorre a destinação ou a distribuição. Destinação. Que é quando acontece a aprovação da proposta pela Assembleia.
de acionistas. Certo? E aí esse saldo sai de dividendos propostos e vem para cá para o passivo como dividendos a pagar. Certo? Então, um primeiro lançamento, o lançamento da proposta, vai ser assim, ó, proposta debita lucros acumulados, credita dividendos propostos, que é uma conta do PL 200. Depois vem a destinação, que vai debitar dividendos propostos, que eu não posso esquecer que é do PL, e creditar dividendos a pagar. Passivo. E por último, esse dividendo ele vai ser pago. E aí vai sair o dinheiro das disponibilidades, por exemplo, de bancos. E esse saldo aqui vai desaparecer no passivo, né? Que é o 3. Então, o 3... né? Então, primeiro vem a proposta, depois vem a destinação, que é a aprovação da proposta, no caso do dividendo facultativo. E, por último, vem o pagamento. Então, o pagamento vai ser débito de dividendos a pagar e crédito de bancos. 200. Certo? Então, o dividendo facultativo, ele vai passar por 3 etapas, né? E qual é a etapa adicional? É a etapa da proposta, né? Porque primeiro ele vai ser proposto pelos órgãos de administração, então eu vou debitar lucros acumulados e creditar dividendos propostos dentro do patrimônio líquido. Então, a proposta, ela não altera o saldo do patrimônio líquido, certo? Agora, quando essa proposta é aprovada, aí sim vai alterar o patrimônio líquido. Vai sair de dividendos propostos e vai para o passivo em dividendos a pagar. E por último, aí é igualzinho ao dividendo obrigatório. Vai, né, ser um fato permutativo ali, onde vai dar baixa de dividendos a pagar e vai tirar o dinheiro do caixa, da conta bancária, enfim, vai reduzir as disponibilidades da empresa. Legal? Coloca aí na nossa tela, por favor. Seguindo lá. Então, essa é a diferença entre o dividendo, olha lá, o dividendo facultativo, olha ele aí na sua tela, e o dividendo obrigatório. Ele já vai direto, né? E aqui ele também vai ser pago, olha ele sendo pago aqui, ó, diminui bancos e diminui dividendos a pagar, né? Que seria, aqui seria 1 e aqui seria 2, né? O pagamento. Só tem distribuição ou destinação e pagamento, certo? Bom, seguindo lá, olha o artigo 204 da Lei 6404 de 76, né? A distribuição intermediária de dividendos, né? A pergunta aqui é possível a empresa distribuir dividendos antes de encerrar, né, o exercício social? Sim, se ela elaborar demonstrações contábeis semestrais, por exemplo, um balanço patrimonial semestral, ela pode sim, com base no resultado apurado aí semestral, distribuir dividendos, se isso estiver previsto no seu estatuto. Coloca aí na nossa tela, por favor. Olha lá. Artigo 204. A companhia que, por força de lei ou de disposição estatutária, levantar balanço semestral, poderá declarar, por deliberação dos órgãos de administração, se autorizados pelo Estatuto,
dividendo a conta do lucro apurado nesse balanço. Parágrafo 1º. A companhia poderá, nos termos de disposição estatutária, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o parágrafo 1º do artigo 182. Né? Parágrafo 2º. O Estatuto poderá autorizar os órgãos de administração a declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no balanço anual ou semestral. Legal? Então, o que a gente tira daqui desse artigo 204? Né? A gente tira o seguinte, que é possível sim haver distribuição de dividendos intermediário, desde que isso esteja no estatuto ou em lei, né? Se tiver na lei, melhor, assim, mais forte ainda, né? A obrigatoriedade, ok? Segue na tela, por favor. Olha lá. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, DLPA, né? Então, artigo 186 da Lei 6404/76. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará, inciso 1, o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. Né? Então, eu coloquei aqui em vermelho a correção monetária do saldo inicial, né? Porque isso não existe mais. Né? É só para dizer que está tacitamente revogado, desde o plano real. Inciso 2. As reversões de reservas e o lucro líquido do exercício. Né? Essas reservas são reservas de lucros. As transferências para reservas, ou seja, reservas de lucros, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao fim do período. Bom, o que são os ajustes de exercícios anteriores? Né? Parágrafo 1º. Como ajustes de exercícios anteriores, serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Né? Bom, então ele está dizendo aqui que existem dois tipos de ajustes de exercícios anteriores. Né? Ou eu vou fazer um ajuste decorrente de mudança de critério contábil, ou eu vou fazer um ajuste devido à identificação de um erro que ocorreu no passado e eu detectei agora. Vou abordar o primeiro tipo de ajuste, que é a mudança de critério contábil, tá certo? Imagina que uma empresa, ela vem todo ano, né, contabilizando, se isso fosse possível legalmente, né, fazer essa ressalva aqui antes que você em casa possa entrar em parafuso aí, vamos supor que fosse permitido legalmente a empresa contabilizar sua despesa de pessoal, suas despesas, enfim, inclusive a de pessoal, pelo regime de caixa. Então ela vem contabilizando pelo regime de caixa, né? Só que chega em dezembro, né? Ela vai pagar essa despesa, né? Do mês de dezembro, só paga em janeiro, então ela só vai contabilizar em janeiro, né? Como despesa de janeiro, pelo regime de caixa. Mas de um ano para o outro, ela muda de regime de caixa para o regime de competência. Então, o que vai acontecer? Essa despesa que vai ser paga em janeiro, a empresa não vai poder contabilizar como despesa de pessoal de janeiro. Por quê? Porque essa despesa, no regime de competência, que é o regime que passou a ser adotado a partir de janeiro, ela não tem o seu fato gerador em janeiro. O fato gerador dela foi em dezembro do ano anterior. E eu não posso voltar no passado, em princípio, né? Daqui a pouco a gente vai falar que pode sim, e lançar essa despesa lá, no resultado de dezembro. Né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse valor do pagamento que eu vou fazer em janeiro referente ao salário de dezembro, né? E vou lançar como ajuste de exercícios anteriores diretamente na conta lucros acumulados. Então, eu vou creditar caixa bancos, porque vai sair o dinheiro da empresa, e vou debitar a conta lucros acumulados. Certo? Então,
O que que acontece nisso aí? Eu estou fazendo uma mudança de política contábil, uma mudança de critério contábil, e isso não vai impactar o mês de janeiro do exercício seguinte. Eu vou lançar direto na conta lucros acumulados e vai aparecer na demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Agora, o que é retificação de erro? Aí é bem simples, né? Imagina que a empresa, num determinado exercício, há uns 3 anos, ela calculou a depreciação errada. Ela calculou metade da depreciação que deveria ter sido lançada. Ela lançou metade da depreciação que ela devia ter lançado. Então, o que ela vai fazer? Ela vai, nesse período agora, lançar direto a débito da conta lucros acumulados a metade da depreciação que ela esqueceu de lançar há 2 anos para trás. Né? Há 2 anos, né? Há 2 anos para trás é pleonasmo, né? Só pode ser para trás. Então, ela vai debitar em lucros acumulados essa depreciação que ela esqueceu de lançar, que ela lançou errado, né? Lá no passado. Ela vai lançar direto em lucros acumulados a conta de ajustes de exercícios anteriores. Então eu gravo aqui, porque em prova o que tem sido cobrado não é a explicação, um exemplo. O que tem sido cobrado é o texto da lei. Então, ajuste de exercícios anteriores é mudança de critério contábil ou retificação de erro que não pode ser imputado a fato subsequente, né? Mas eu vou trazer isso para um nível mais específico ainda e vamos subir o nível, né? Coloca aí na nossa tela, por favor. Então, o que significa subir o nível? Antes, vamos terminar de ler aqui esse artigo 186, olha lá. Então, só para reforçar, parágrafo 1º, como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, né? Parágrafo 2º. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia, né? Então, antes de eu comentar aqui o CPC 23, né, para falar ainda desses ajustes de exercícios anteriores, a Lei 6.404, aqui no artigo 186, parágrafo 2º, ela não está falando sobre a demonstração das mutações do patrimônio líquido. É um erro muito comum, inclusive no edital, né? E vou entregar logo, o edital do CESP, ele comete bastante esse erro. Ele fala assim, demonstração das mutações do patrimônio líquido de acordo com a Lei 6.404. Errado. A demonstração das mutações do patrimônio líquido não consta da Lei 6.404/76. A única referência que tem é aqui, no parágrafo 2º do artigo 186 da lei, onde ela diz o seguinte, olha, empresa, se você, por acaso, elaborar e divulgar a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a sua DLPA não é necessária, ou seja, não é necessário você elaborar a DLPA se você já elabora a DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Aliás, até a maneira que está escrita na lei também é uma maneira que não foi muito feliz, né? Porque ele coloca poderá incluir, né? Isso é um erro. Por quê? Porque não há como fazer a DMPL sem incluir nela a DLPA. Não dá para fazer, ou seja, necessariamente, se uma empresa elabora e divulga a demonstração das mutações do patrimônio líquido, necessariamente dentro dessa demonstração das mutações do patrimônio líquido, já vai aparecer a informação da DLPA lá dentro. Necessariamente, não é, pode, ela vai incluir, certo? E a DMPL, né, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, ela não é obrigatória por força da Lei 6.404/76. Ela é obrigatória por força da Instrução CVM número 59 de 1986. Né? Instrução CVM 59 de 1986. E mesmo assim, como é norma da CVM, né, ela é obrigatória apenas para as companhias de capital aberto. Né? Companhias de capital aberto. Legal? Beleza? Coloca na nossa tela, por favor, para a gente falar do CPC 23. Então, o CPC 23, pronunciamento técnico número 23, ele aborda 3 assuntos, né? Ele aborda a política contábil, mas eu vou falar de mudança
de política contábil ele aborda a mudança de estimativa e ele aborda a retificação de erro. Né? A mudança de estimativa e a retificação de erro. Né? Então, o que é uma mudança de política contábil? Né? Imagina que uma empresa ela vem contabilizando seus estoques, né, pelo critério PEPS. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Né? Critério PEPS. E, num determinado exercício, a partir de um determinado exercício, ela resolve adotar o critério da média ponderada móvel, né, para controlar seus estoques. Média ponderada móvel, certo? Bem, o que acontece nisso, então? Essa mudança de política contábil, nas regras agora do CPC 23, ela vai demandar o que a gente chama de uma aplicação retrospectiva. O que significa uma aplicação retrospectiva? Significa refazer as demonstrações contábeis dos exercícios passados como se essa política contábil, ou seja, como se o critério de avaliação de estoques da média ponderada móvel sempre estivesse em vigor, como se ele já tivesse sendo aplicado lá atrás no passado. Ah, Egbert, mas é o passado desde que a empresa surgiu? Não. Na verdade, quando a empresa faz essa mudança de política contábil e vai fazer essa apresentação retrospectiva, ela tem que apresentar, obviamente, esse exercício, já com um novo critério, o saldo de encerramento do exercício anterior, com esse critério, e o saldo de abertura do exercício anterior, com esse critério. Então, na verdade, o saldo de abertura do exercício anterior é o saldo de fechamento do exercício antes do anterior. Então, vamos supor aqui, estamos em 2018. Né? No final de 2018, eu vou fazer a minha demonstração contábil, vou apresentar minha DRE, né? Meu balanço patrimonial, já com a média ponderada móvel para avaliar os estoques. Mas eu vou ter que refazer o saldo de fechamento de 2017, como se a média ponderada móvel já estivesse em uso lá. E vou ter que refazer o saldo de abertura de 2017, como se a média ponderada móvel já estivesse sendo usada naquele momento. Só que refazer o saldo de abertura de 2017, na prática, é refazer o saldo de fechamento de 2016. Por isso que é muito comum se ouvir falar que você, quando faz uma mudança de política contábil e faz uma aplicação retrospectiva, na verdade você apresenta os últimos 3 exercícios. Então seria 18, 17 e 16. Mas na verdade é abertura de 2017, fechamento de 2017 e fechamento de 2018, nesse exemplo que eu estou dando aqui. Mas vamos lá, vamos ser mais objetivos e pragmáticos. Estamos aqui estudando para concurso público. Né? Não estou querendo tornar você contador, não, me desculpe, né? Mas não é esse o objetivo, é você acertar a questão da prova. E para acertar a questão da prova nesse assunto, né, o que eu devo decorar, o que eu tenho que gravar quando fala de mudança de política contábil? Que ela vai demandar uma aplicação retrospectiva, é refazer o passado, né? Agora, você que é concurseiro vai reagir rápido a isso que eu vou falar, ex tunc. Né? Você não estuda no direito? Ex tunc, ou seja, efeitos retroativos? Então, é a mesma coisa. A aplicação retrospectiva da contabilidade é como se fosse o efeito ex tunc do direito. Né? Coloca aí na nossa tela, por favor. Então, olha lá. A mudança de política contábil, ela vai gerar uma aplicação retrospectiva. Então, isso vai ser ex tunc, para copiar do direito. Né? Agora, claro, se for possível, porque às vezes não é possível, né, você refazer o passado, porque você não tem como avaliar, como estimar que impactos essa mudança teria provocado lá no passado, ok? Bom, e a mudança de estimativa? A mudança de estimativa ela vai demandar uma aplicação
prospectiva, que é ex nunc. Ex nunc. E a retificação de erro vai demandar uma aplicação retrospectiva. Que também é ex nunc. E quando a gente fala de retificar erro, corrigir erro, esse erro tem que ser ou é material ou ele é intencional, também conhecido como fraude, né? Então, um erro, ou ele vai ser material, devido ao seu valor ou devido à sua natureza, e aí eu sou obrigado a corrigir esse erro, ou ele é intencional, ou ele é uma fraude, independente de ser material ou não, e eu tenho que corrigir esse erro, né? Agora, se um erro não é material nem intencional, por exemplo, um erro de 100 mil reais no balanço da Petrobras, eu não vou corrigir. Se não for fraude e se não for crítica a essa informação, eu não vou corrigir, porque 100 mil reais dentro do balanço da Petrobras não tem materialidade. Esse erro vai ficar lá, para te chocar logo, né? Vai ficar lá, certo? Então, vamos lá. E o que é a mudança de estimativa? A mudança de estimativa, vou te dar um exemplo. Imagina que a empresa ela calculou uma provisão para contingência trabalhista, certo? Calculou uma provisão para contingência trabalhista no valor de 150 mil reais. Posteriormente, ela refez a estimativa e viu que essa provisão tinha que ser de 200 mil reais, né? Egberto, então ela vai ter que refazer o passado como se a provisão já tivesse sido lançada lá atrás no valor de 200 mil reais? Resposta, não. Porque nesse caso é uma mudança de estimativa. E a regra da mudança de estimativa é a aplicação prospectiva. É como se fosse lá do direito, né? Ex nunc, os efeitos são dali para frente. Ou seja, eu vou trabalhar com a nova estimativa nas minhas demonstrações contábeis a partir de agora em diante. Não vou mudar o passado, tá certo? Então, a mudança de política contábil e retificação de erro vão demandar aplicação retrospectiva, ex nunc, que é refazer o passado, desde que isso seja possível, né? E a mudança de estimativa vai demandar uma aplicação prospectiva, de hoje em diante, daqui para frente, né? Ex nunc, lá do direito. Lembrando que o erro, para ser obrigatória a sua retificação, ele tem que ser material ou intencional. E um erro é material quando ele tem um valor relevante, né? Um valor alto, uma magnitude, né? Ou quando a informação tem uma natureza, por exemplo, que é crítica. Bacana? Coloca aí na nossa tela, por favor. Seguindo aqui. Olha lá a estrutura da DLPA, né, a partir do texto da lei. Então, eu vou ter o saldo inicial de lucros e prejuízos acumulados, vou somar ou subtrair os ajustes de exercícios anteriores, vou somar o lucro líquido ou subtrair o prejuízo do exercício, se for o caso, vou deduzir o montante destinado para as reservas de lucros, deduzir a destinação, vou somar a reversão, vou deduzir o montante destinado ao aumento do capital social e vou deduzir o montante dos dividendos distribuídos e vou chegar no saldo final, né? Então, essa é a estrutura de uma demonstração de lucros e prejuízos acumulados que nós enxergamos muito melhor quando fazemos exercícios sobre o assunto. Legal? Beleza, então, pessoal, terminamos aqui mais um bloco sobre esse módulo 6 de destinação do resultado. No próximo bloco, voltamos aí falando de demonstração de mutações do patrimônio líquido, demonstração de resultados abrangentes. Legal? Grande abraço, ótimos estudos e fique sempre com Deus.